E aí, pessoal, dois assuntos importantes para a gente tratar no que diz respeito ao processo ainda de Ferreira contra o Grêmio, né? O Ferreira, para quem não sabe, a gente pode fazer uma avaliação aqui rapidamente, só rememorar as pessoas. O Ferreira acabou numa negociação envolvendo a sua renovação, envolvendo uma negociação. O Grêmio acabou não entrando em acordo com o staff do Ferreira, e o Ferreira foi então para treinar, acabou voltando para a transição para treinar em razão desse desacerto. Contrato esse do Ferreira que vence no final de junho de 2021. Nesse meio do caminho, incomodado com a situação, o staff do Ferreira entrou com um processo na Justiça do Trabalho aqui em Porto Alegre, pedindo a liberação imediata do contrato, a rescisão imediata do contrato, alegando que o Grêmio tivesse descumprindo alguma das partes neste contrato. O juízo de primeira instância, aqui em Porto Alegre, acabou decidindo em favor do Grêmio, dizendo que o Grêmio cumpria todos os requisitos para não liberar, enfim, cumprir os requisitos do contrato e podia tão somente colocar o jogador para atuar na equipe que necessita, no caso a equipe de transição, que é onde o Ferreira, nesse momento, está trabalhando. Lembrando que o ambiente do Ferreira no Grêmio é muito bom ainda, ele, jogador, junto ao seu staff de trabalho. Ele continua trabalhando já com o treinador Thiago Gomes no time de transição, como foi no ano passado, e foi muito bem no ano passado, e o Ferreira segue lá trabalhando normalmente. O Ferreira, através do seu staff, tem ainda uma possibilidade de recurso. Ele pode entrar com mandato de segurança contra a decisão essa que eu referi há pouco, que não rescindiu o contrato de trabalho com o Grêmio. Mas ainda não fez. A informação deste momento seria seria um mandato de segurança contra a decisão para romper o contrato de trabalho. Mas não fez nada ainda. O prazo ainda está em andamento, são, se não me engano, 120 dias para a entrada desse procedimento, que seria junto ao TRT, ao Tribunal, a segunda instância, aqui também em Porto Alegre. Lembrando que a Justiça do Trabalho fica ali na Praia de Belas e o Tribunal fica na esquina, para quem conhece bem Porto Alegre, a Avenida Praia de Belas, tem a Justiça do Trabalho, e andando um pouco assim em direção a Ipiranga, na esquina tem o Tribunal. Ali que ficam as turmas do Tribunal, que é a segunda instância da Justiça do Trabalho, e ele não entrou com a ação. O que isso indica? Que dificilmente ele vai entrar e principalmente dificilmente ele vai conseguir algum mérito, alguma vitória nessa disputa. Isso abre duas linhas de discussão. A primeira delas, ele vai ficar todo esse período treinando em separado, treinando no time de transição, sem a chance de poder brilhar junto aos profissionais? Ou ele vai renovar com o Grêmio, buscar renovação com o Grêmio para tentar dar seguimento à sua carreira? Essa é a linha de discussão. Por que eu falo em dois assuntos? O primeiro é que dificilmente vai haver alguma reversão na questão da Justiça do Trabalho. E o segundo assunto é até que ponto isso pode, de fato, prejudicar a carreira dele no futuro. Jogador promissor, mas um jogador que ainda não tinha jogado. Essa é a verdade. E aí, quando a gente está nesse assunto, a gente precisa sempre referir às dificuldades do futebol. Como é difícil ser atleta profissional, como é difícil chegar num nível como chegou o Ferreira no Grêmio. E como é fácil de botar fora isso. Né? Como é fácil de se perder o trilho, como é fácil de se perder essa discussão. Eu tenho dois corações. O primeiro é que eu gostaria muito que o Ferreira pudesse se reconciliar com o Grêmio e brilhasse com a camisa do Grêmio. Por outro, eu acho que isso também serve de exemplo para como se deve gerir essas discussões. Né? É muito ruim a gente poder... É muito ruim a gente transferir para a justiça, por exemplo, ações de contrato de trabalho entre jogadores de futebol, e isso de fato é o que a gente está vendo nesse caso. Eu não gosto disso, eu acho que ninguém gosta. É uma pena. Então a notícia é essa, nada de recurso, e a tendência é que ou exista a renovação e as partes sentem, ou
Ferreira vai ficar jogando na transição até julho do ano que vem. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Venha para cá, curta, compartilha, aperte no joinha e venha fazer parte deste time. Um abraço e até a próxima.